passo a palavra ao António. Sim, então, o meu objetivo era que seja uma partilha para Sim, ter sim. mais interatividade, mas, portanto, sim, acho que a primeira palavra que vimos é que, apesar do Kafka Connect e CDC, acho que ter sido algo muito bem pensado, né, pelas pessoas da Kafka e do Confluent e isso tudo, né? Bom, vimos que as problemáticas principais não é tanto de pôr o Kafka Connect a correr ou configurar alguns ficheiros, né? Eu não sei o que é que vocês querem adicionar alguma coisa aqui, mas acho que Sim, ou seja, o maior problema que nós detectámos a nível de Kafka Connect, apesar da palavra resiliência né, ser muitas vezes repetida, notámos que nos testes que fizemos, que quando havia um problema na base de dados ou quando impactava alguma coisa na base de dados, tínhamos um problema depois no Kafka Connect. E daí a Salomé referir à parte da monitorização. Ou seja, o que eu fiquei a ver foi que ainda há muito trabalho a ser feito ao nível do Kafka Connect para garantir que este nome resiliência seja efetivamente uma resiliência a sério. Ainda há ali algum amadurecimento que tem que ser feito, apesar de já lá vão 5 anos, mas há muito trabalho a ser feito. E depois também tivemos alguns problemas depois no próprio, quando fizemos o Custom Consumer, também tivemos alguns problemas com os tipos dos dados, ou seja, quando temos dados na base de dados, os tipos dos campos da tabela, com tipos fora do comum, são decimais ou currency, ou coisas mais fora do comum, há ali um trabalho extra que tem que ser feito para podermos manusear aqueles valores e convertê-los. Há sempre um trabalho extra que tem que ser feito e tem que ser equacionado sempre quando se pensa em transpor dados de um lado para o outro. Foi isso os dois grandes problemas que eu senti neste projeto. Salomé, não sei se queres acrescentar alguma questão. Sim, e aqui também a parte, porque depois foi uma descoberta na parte da base de dados, os impactos que tinha. Portanto, quando nós começámos na implementação do CDC, portanto, houve aqui uma descoberta, ok, como é que, a nível de base de dados, primeiro como é que nós configuramos e quais é que são os impactos, e depois chegámos à conclusão que tivemos que apostar muito a nível de monitorização, porque a maneira como a parte dos logs funcionava da base de dados deixou de ser aquilo que, após a instalação do Kafka Connect, passaram a funcionar de outra forma. E, portanto, também temos que ter isso em consideração, e isto aqui foi um bocadinho a descoberta. Portanto, na altura não tínhamos essa noção, só depois quando implementámos é que ficámos com essa noção. Yeah. Acho que o segundo ponto, se calhar, aí é mais um caso específico, não é? Do CDC, daqueles movimentos, não é? Porque acho que vamos ter tendência a pensar muito nos updates e nos inserts, não é? Que é a maioria do fluxo numa base de dados, e podemos esquecer do caso principal do como que fazemos com o init da base de dados, não é? Esse é aquilo que perde seu histórico, como que se recupera isso tudo. E os casos dos delete também, mas acho que o delete pode ser também um caso ligado ao terceiro ponto, que é muito bom ter os movimentos todos de insert, update, delete, mas quer dizer que o technical coupling da base de dados está a ser replicado para o consumer à partida, senão a mulher da extração que está construída, não é? Sim, temos que pensar que estamos aqui a transpor uma base de dados relacional, ou seja, que tem relações entre tabelas, e estamos a transpor isso para um Kafka, e depois vai ser transposto ou não para outro sistema. Essas relações não podem, do outro lado, não podem existir, porque nós não conseguimos garantir facilmente, ou seja, não estou a dizer que não é possível fazê-lo, mas é preciso um enorme trabalho para garantir isso, que depois todas essas relações sejam efetuadas na base de dados de destino, ou seja, no ponto de destino, ou seja, se temos uma relação entre duas tabelas, elas vão ser decoupled, vão ser duas entidades completamente diferentes,
que vão ter os seus eventos, e esses eventos vão ser geridos de forma diferente, ou seja, têm o seu tempo de vida, e não podemos garantir depois que essa relação se mantenha na base de dados de destino. Ou seja, é uma coisa que aí tem que ser clara. Se isso é uma necessidade, então se calhar esta não será a melhor opção para fazer essa transposição neste caso de base de dados em base de dados, né? Se estamos a falar por exemplo, do segundo caso em que estamos a falar de base de dados que se transportem em eventos de negócio, aí se calhar já não temos esse problema, não é? Pronto, é uma coisa que deixo aqui para pensarem. Se vocês estão a pensar em colocar um CDC nas vossas empresas, pensem nisso, ok? É uma limitação, é um problema que tem que ser resolvido ou de alguma forma. Vou passar para o próximo slide. Sim, acho que um pouco em linha com as limitações que falamos e tudo, e acho que eu diria numa target ideal, o CDC não é preciso, EDA, pronto, porque a partir daí toda a gente emite de negócio na primeira vez e está tudo fixe, etc. Pronto, isto é o mundo perfeito, pronto, mas acho que na realidade, pronto, nós mostramos, temos o sistema agora mainframe, que mesmo se o que fica na cloud, pronto, emitir eventos business aí com 4 batches, ou não sei, 4 ou 5 batches em paralelo, 3 programas interativos nas mesmas tabelas, então conseguir construir um event business a partir daí pode ser muito custoso, complicado e etc. E, portanto, numa trajetória pode ser interessante, portanto, e nós estamos a ter, fazer o leverage do ecossistema Kafka CDC, né, para criar eventos técnicos facilmente e ter automaticamente o retry, gestão de log, o impact na base de dados e isso tudo, e criar um layer de abstração com os business event. Pronto, por isso eu acho que, para mim, um pouco não é a conclusão, mas voltar ao título da talk, que é não é porque agora uma pessoa sabe, senão agora. Uma pessoa que sabe CDC deve usar para todos os use cases. Acho que é preciso estar muito claro de o que permite, e vimos que ali não é simples de implementar, mas utilizar a ferramenta para um bom use case e gerir a technical debt que ele cria de base, se não está pensado. Não sei se vocês querem implementar algo. Eu acho que tal como nasceu, ou seja, nasceu de uma necessidade, não é? O Kafka Connect e depois todos estes connectors que foram sendo criados e atualmente estão a ser criados à volta do Kafka Connect. Isto foi criado com uma necessidade que era a necessidade de ir buscar informação a sistemas que já existem, né? Que já existem nas empresas, base de dados, seja lá o que for, file systems. É uma ferramenta, não é uma solução, é uma ferramenta, ou seja, é para ser usada porque tem ali algo legacy e preciso transpor isso, ou seja, não considero que seja uma solução para fazer uma coisa nova de raiz, não é? Ou seja, aí é preferível fazer a orientação já a eventos de negócio e não fazer desta forma. Não é uma solução, é apenas uma ferramenta que nos ajuda a solucionar estas questões de legacy problems, de sistemas já existentes, todos nós temos, temos que viver com eles durante muito mais tempo, e esta é a minha opinião sobre o Kafka Connect e esta questão do CDC. E ainda falando aqui um bocadinho ali sobre o último ponto, portanto, na organização como hoje estamos na La Redoute, isto acaba por não ser só um problema do developer, porque acaba por, portanto, o implementar uma solução com o Kafka Connect acaba por ser um bocadinho, todas as equipas vão precisar de fazer alguma coisa, portanto precisamos ter alguém a nível de DBAs que nos ajude na parte da configuração da base de dados. Precisamos ter alguém que nos faça a parte do deploy do Kafka Connect em si, temos a parte do desenvolvimento, que é a parte do consumer, e depois existe também aquele grande foco a nível de monitorização, portanto precisamos também de alguém da equipa de monitorização para nos ajudar a implementar toda aquela monitorização que é necessária para que nada falhe. Portanto, não é só aqui não é só uma equipa que está envolvida e a fazer um componente simples, portanto acaba por haver a interação de várias equipas.
vou passar para o último slide então. Exato, já está a agenda 1. Se calhar antes das Q&As podem responder a este pooling rápido para ter o feedback em live. Já está aqui um número de pessoas que responderam. Queres partilhar, Antoine? Não sei se dá porque isto é dentro do Zoom, honestamente, não estou muito claro. Mas pronto, estou a ver 7 of 14, 50%. Já estamos os 3 que não contam, normalmente. Pronto, ok, mas enquanto as pessoas vocês estão a fazer, podemos passar nas Q&A, estão à vontade de fazer o unmute, o vídeo, o que é que der melhor. O chat, se vocês têm um problema de microfone. Posso-me voluntariar? Sim, olá André. Sim, à vontade. Mais obrigado por partilharem a vossa experiência. Uhum. Eu estou a começar a trabalhar com Kafka também. Ainda Ok. não temos um use case em que estejamos a pensar aplicar CDC, mas é uma coisa em que eu particularmente tenho bastante interesse. Tinha duas perguntas em comentário. Se calhar começava pelo comentário. Achei interessante o Paulo Marcos referir o facto de que não podemos preservar, neste caso estamos a usar CDC para transportar de uma base de dados para outra base de dados, neste caso da mesma tecnologia, e não podemos preservar no destino as constraints, ou as chaves estrangeiras, digamos assim, que temos na origem. Eu penso que entendo porquê, apesar de o Kafka garantir entrega ordenada de mensagens, o que significa que à partida nós conseguiríamos reconstruir no destino exatamente a sequência de operações que aconteceu na origem. Isso só é verdade para mensagens que são transportadas no mesmo tópico e na mesma partição. Por isso eu diria que se houver tabelas que tenham uma relação entre elas, se nós garantimos que elas viajam no mesmo tópico e que os registros que têm uns dos outros viajam na mesma partição, então provavelmente até conseguiríamos manter essa dependência. Não sei se sim ou se não. Pode ser uma solução, sim. Mas aí tinha que haver um trabalho de roteamento ao nível da configuração para colocar tudo no mesmo tópico. E depois, não te esqueças que posso tratar por tu, certo? Claro. Não te esqueças que a chave com que é produzido o coisa é a primary key. Não sei até que ponto é que tu consegues alterar isso. E é essa key que vai fazer em que partição é que vai cair a mensagem. Depois, talvez, exato, não sei o que é que os plugins... Tens mais do que uma tabela no mesmo tópico, com chaves completamente diferentes, ou seja, primary keys tabelas. Não sei se ias conseguir colocar sempre a mesma estrutura, ou seja, relação no mesmo partição. Ou seja, tinhas pelo menos fazer um partition à medida para seres tu a garantir isso. De alguma forma, ou seja... Sim, estou a perceber. Assim, no pior caso, se nós disséssemos que o nosso tópico só tem uma partição, isso seria garantido. O que eu quis dizer foi que não quer dizer que a gente não o faça se investiu muito trabalho nisso. Mas sim. Eu vou-te dizer que não vai ser fácil. Sim, isto é só uma curiosidade. Porque tu estás a transpor algo da base de dados relacional para uma coisa de eventos. E a partir daí a coisa complica, ok? Também podes fazer tu um próprio consumer. Isso foi equacionado na altura. Lembro-me na altura em que estávamos a fazer isto. Foi equacionado na altura fazermos um consumer, um custom consumer que tivesse essa lógica. Em que ele próprio soubesse que
que tópicos é que tinha que ler e que são relacionados entre si. E ele próprio fazer essa gestão. Mas depois na discussão viemos à cabeça enormes soluções e é tudo muito complicado para resolver essa questão e envolvia fazer ali guardar resultados enquanto não vinha o resultado do tópico, esperar pelo resultado. Não é fácil, vou-te ser sincero. Ou seja, não é algo simples de fazer. A gente equacionou isso na altura, desde muito cedo que a gente percebeu que isto ia ser um problema. Pensámos e todas as soluções que nos vieram à cabeça não seria simples de resolvê-lo. Okay? Seria sempre uma coisa custom que depois nunca daria para transpor para uma coisa genérica, que era algo que nós pretendíamos, era fazer algo genérico naquele consumer. Ou seja, o objetivo era termos um consumer que genericamente eu configurasse mais uma tabela a dizer que mais uma tabela que é passada aqui da A para B e facilmente eu faço. Sem ter que me preocupar com constraints e com foreign keys e por aí adiante. E foi o que a gente conseguiu fazer. Mas tivemos que manter isso em termos de destino. Tivemos que dizer, olha, aqui não pode haver foreign keys, ok? Só na origem. E optámos por essa forma. Mas se quiseres tentar, força. Não será uma tarefa fácil. Digo-te. Sim, isto era só o título de comentário, na medida em que, em teoria, parece-me possível, na prática, sim, implica muita configuração e provavelmente está dependente do que é que se pode configurar nos plugins. E fizeste um comentário interessante, que eu não sei se é de facto uma limitação dos plugins, que é o facto de as mensagens terem como chave para o Kafka a chave primária da base de dados. E isso é interessante, não tinha pensado que tipo de chaves é que seria utilizado e até será que isto funciona, ou como é que isto funciona no caso de uma tabela não ter uma chave primária, acho que disse privada, desculpa. E outra questão é, uma coisa é a chave da mensagem no Kafka e a outra seria a chave de partição. Que o particionamento pode ser, aliás, tipicamente por omissão, acho que o particionamento até é round robin. O particionamento pode ser influenciado de forma independente da chave. Tu até podes fazer o teu próprio partition, ou seja, claro, tu podes, o algoritmo pode ser tu a fazê-lo. Sim, e tipicamente fazemos-lo exatamente porque queremos, uma das coisas muito boas que o Kafka nos oferece é a garantia de ordenação, mas só temos essa garantia se tivermos cuidado sobre como particionamos os dados. E sim, e tens razão, a chave depende do connector, é o connector que decide. Não me lembro agora de repente se o connector que nós usamos, este Postgres CDC, se permite ou não manusear, em termos de configuração, a chave, ou seja, a chave com que vai ser produzido o evento. Não me recordo neste momento. Mas por defeito ele está a colocar a própria... É uma estrutura, que não é a primary key. Primary key pode ser mais do que uma coluna. É a própria estrutura, ele cria uma estrutura com todas as primary keys que estão naquela tabela. E salvo o erro, eu lembro-me de ter lido isso na altura, que se a tabela não tiver primary key, ele não consegue fazê-lo. Mas tenho que voltar a recordar. Entretanto, pode já ter mudado alguma coisa, mas na altura eu lembro-me de ter lido isso. Que tínhamos esse problema, é que essa tabela não tivesse primary key, não conseguíamos configurar aquilo para ser copiada, vamos dizer assim, de um lado para o outro. Havia essa restrição também. Mas entretanto, estes plugins e estes connectors evoluem. Para vos dar um exemplo, na altura em que a gente implementou isto, tivemos um problema com os deletes, com o JDBC5 Connector, e eu reparei que 2 semanas depois de entrarmos com isto em produção, eles fizeram uma nova versão desse connector, onde os deletes, ou seja, o evento delete já era considerado
pelo connector e já era apanhado, já era feito qualquer coisa na base de dados com ele. Por isso, há aqui uma constante evolução também nos connectors, e tem que se estar um bocado atento também ao que é que a comunidade, neste caso, a maior parte deles são da comunidade, excepto aqueles da Confluent e todos os outros pagos, mas é preciso ver também o que é que se anda a fazer. Mas também podes fazer tu próprio connector, por isso não é assim tão difícil. Aquilo tem uma API, tem uma framework própria em que te permite fazer isso, ok? Por isso é completamente aberto. É isso que eu queria dizer, ou seja, aquilo é completamente aberto, tens uma grande comunidade de volta disso, cada vez mais há estes connectors feitos para tudo e mais alguma coisa. Vocês fizerem uma pequena pesquisa, vêm connectors para tudo já. Tudo o que é novidade de sistemas atuais, seja Google, seja Cloud, seja Amazon, seja outras coisas, vocês já têm connectors lá. Para tanto um lado como sync, como source. Por isso é uma questão de fazerem uma pesquisa e vejam o que é que existe para os vossos exemplos. Mas sim, eu acho que podes tentar aventurar e fazer qualquer coisa em termos de connector. Se tens esse desejo, eu acho que deves fazê-lo. E depois diz qualquer coisa, como é que correu, que a gente gostava de saber. Agradeço o desafio. Outra coisa que, pronto, isto era o comentário, perguntas, logo ao início começaram a surgir questões, que eu já configurei sistemas Postgres com replicação, e a replicação é feita com write-ahead log, e o write-ahead log, ou transaction log, como vocês referiram. E por omissão, quando se configura a replicação, tipicamente ao fim de ter alguns problemas em produção, as pessoas de facto começam a encontrar problemas, e uma das coisas que existe no Postgres são valores de dimensão máxima do write-ahead log e com que frequência é que se faz checkpointing, se ativa ou não, etc. E, de facto, a minha pergunta original, que eu comecei a ter no início, era o que é que acontece se o Kafka estiver em baixo um tempo superior ao que o Postgres tem configurado como o tempo ou tamanho limite do write-ahead log. E algo que me parece, a vossa experiência de facto foi que ao configurar o plugin viram que não existe limite e aquilo começa a crescer descontroladamente, que tem a vantagem de, aparentemente não se perdem dados, tem a desvantagem de, se o Kafka estiver em baixo, aquilo cresce descontroladamente. A minha pergunta... Ok. A pergunta era, isto foi uma questão relacionada com o wall to JSON, ou é uma coisa que viram depois mais tarde com o PG Output? Aconteceu nos dois plugins, portanto, tanto o Wall2JSON como o PG Output, dos testes que nós fizemos, portanto, isso iria acontecer. Se nós não tivéssemos o cuidado de fazer a monitorização e de sermos alertados no caso do Kafka Connect ou do connector não estar ativo, portanto, os logs iam crescer até atingir o limite máximo e íamos ter um crash na base de dados. Portanto, nos dois plugins nós fizemos os testes e portanto, a nossa equipa de DBAs conseguiu comprovar que os logs vão sempre continuar a crescer enquanto tivermos atividade na base de dados e enquanto não houver um conector ativo, eles não vão ser descartados. Portanto, existe um risco de, se nós não tivermos isso em atenção, de termos um problema em produção com os dois connectors. Portanto, com os dois plugins, quero dizer. Sim, portanto, isso com é o Wall2JSON porque... como PG Output, sim. É interessante porque a minha experiência de configurar Postgres em replicação é que, tipicamente, o problema que se pode encontrar é se a réplica que está a receber o write-ahead log para construir a réplica em si estiver em baixo, o risco que se corre é, quando ela subir, já não ter
o ponto do write-ahead logging tinha ficado e tem que se recuperar outra vez do zero. E neste caso o problema é ao contrário. Não sei se tem a ver com a configuração que os DBAs fizeram ou se tem a ver com algum comportamento do plugin. Isto é uma coisa de facto interessante para se ver logo à cabeça quando se começa, ou antes de chegar à produção pelo menos. E é uma boa coisa que vocês tenham apontado. Uma coisa que penso que não cobriram, ou se calhar estive distraído, era perceber o que é que acontece quando há uma alteração da estrutura da base de dados. Por exemplo, uma tabela que já está a ser consumida, se removermos ou adicionarmos uma coluna, tipicamente qual é o processo, ou se há alguma coisa a terem atenção, penso que sim, e normalmente qual é a sequência de passos que tomam para fazer essas alterações. Eu posso responder assim, por norma, nós na La Redoute temos que manter a retrocompatibilidade das aplicações e não temos por hábito fazer alterações ou remover dados da base, ou remover colunas da base de dados. Portanto, o que normalmente nós fazemos é criar um campo novo e as nossas aplicações passam a usar este campo novo e basicamente os outros passam a ser campos de precated. Portanto, nós tentamos manter aqui a retrocompatibilidade. No entanto, e depois agora aqui passo a palavra ao Paulo, porque eu penso que não tem impacto, porque se nós adicionarmos um campo novo na tabela, nós no evento técnico vamos ter essa coluna, mas como nós criamos um consumer, o consumer não vai descartar, portanto, penso eu esse campo, mas o Paulo aqui pode dar mais input. O connector que nós usamos diz logo à partida que todas as alterações de DDL não são refletidas, ou seja, não há eventos. Se fizermos um alter table, isto não é considerado um evento, ou seja, não há um CDC em relação a alterações da tabela. O que vai acontecer no futuro é todos os inserts updates que acontecerem depois dessa alteração, a estrutura que vem na mensagem, né? Ou seja, os campos, ou seja, as properties, vêm com mais esse campo ou sem esse campo. É isso que acontece. Como é possível configurar a própria mensagem para enviar o DDL atrás, agarrado, ou seja, qual é que é a estrutura que está da tabela neste momento? Podes tentar criar um consumer que reflita depois essa alteração para refletir isso na base de dados de destino. Ou seja, se queres fazer isso do ponto A para o ponto B e queres também fazer DDL changes, podes tentar fazer isso dessa forma. Nós logo desde o princípio não consideramos isso. Ou seja, o que foi considerado foi que a base de dados A e a base de dados B terão sempre a mesma estrutura e quem garante isso é um outro processo que faz a alteração quase ao mesmo tempo. Okay? De qualquer forma, o próprio consumer que nós criamos, o Custom Consumer, tem em salvaguarda esses campos novos ou que já não existem, de forma a garantir que a coisa não dá um erro. Foi dessa forma que a gente garantiu que não há um erro ali quando tentássemos fazer um insert num registro com uma coluna que não existe ou uma coluna que é nova e que é obrigatória e nós não temos valor para ela. Mantivemos ali alguma salvaguarda e algum tratamento de erro e por aí adiante. De qualquer forma, as únicas formas que eu conheço de fazer isto, ok? A grande preocupação, neste caso, como não se apagam colunas, a preocupação é, quando surge uma coluna nova, temos que fazer com que a coluna nova surja primeiro nos consumers, para quando ela for criada no producer, os consumers já estarem todos preparados para escrever os novos valores. Por exemplo, sim. Assim, há uma preocupação em tentar manter a coerência entre os dois sistemas, entre as duas bases de dados neste caso. Ok. Bom, já derrapamos um pouco, mas tudo bem. Interessante a partilha.
Mas alguma questão última, senão fechamos. Não, mais obrigado, ok, fixe. Pronto, então se vocês têm uma questão depois, estamos lá disponível no LinkedIn ou no Meetup, o que é que fizer sentido. Pronto, obrigado a todos por terem vindo e esperamos falar início de dezembro, no próximo evento. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.